Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse áudio é para você. Gente, como de costume, esse é o áudio dos domingos às 17 horas, porém os vídeos tradicionais aqui do canal, que acontecem há mais de 10 anos, todas as terças-feiras às 11h30 da manhã, continuarão normalmente. Esse áudio é um extra para quem prefere só me ouvir, e você encontra essa opção aqui no meu canal do YouTube e também nas outras plataformas, né, que são exclusivas só para áudios. Para abrir os trabalhos e abordar o tema de hoje, eu vou começar contando para vocês um conto que se chama O Leão que Pensava Ser Ovelha. E o texto é o seguinte: um leãozinho se perdeu de sua mãe e foi encontrado por um pastor de ovelhas. Como estava sozinho e indefeso, o pastor o criou entre as ovelhas, alimentando-o e cuidando dele como se fosse uma delas. O tempo passou e o leão cresceu acreditando ser uma ovelha. Ele comia capim, corria com o rebanho e até se assustava com os lobos fugindo como todas as outras ovelhas. Um dia, um velho leão viu o jovem leão fugindo de um lobo e ficou perplexo. Ele correu atrás do leãozinho, capturou e o levou até um lago. "Olhe para a água", disse o velho leão. O jovem leão viu seu próprio reflexo. Pela primeira vez, ele percebeu que ele não era uma ovelha, mas um leão. O velho leão rugiu alto e disse: "Agora solte seu rugido." No início, o jovem leão hesitou. Estava tão acostumado a se ver como uma ovelha que não conseguia acreditar. Mas, aos poucos, um som profundo surgiu em sua garganta, até que finalmente soltou um rugido poderoso. Naquele momento, ele despertou para sua verdadeira natureza. Nunca mais, desde então, viveu como uma ovelha, porque finalmente reconheceu quem ele realmente era. E a grande moral da história, gente, é que muitas vezes a gente cresce acreditando que a gente é uma coisa, muitas vezes a gente acredita que a gente é menos do que é, e a gente foi condicionado a ter essa crença por conta do ambiente, das pessoas que estavam no nosso entorno, e por conta disso a gente acaba não reconhecendo o nosso verdadeiro valor. E é por isso que a gente precisa despertar para a nossa essência crística, a nossa essência divina, né? Todo o meu trabalho é muito voltado para isso, para que a gente reconheça o nosso verdadeiro valor, a nossa verdadeira força, o nosso verdadeiro poder, a nossa essência divina. Porque se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é claro que também existe divindade dentro de nós, é claro que existe luz dentro de nós, que existe amor, alegria, paz de espírito, bênçãos. É uma questão, né, como dizia Jesus, da gente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O próprio Osho, quando foi entrevistado, né, por um jornalista falando sobre a iluminação do Osho, o Osho disse que, olha, essa iluminação é algo que você também tem dentro de você. A diferença é que você está dormindo e eu já despertei, mas isso também existe em você, né? Então, essa é a diferença de um iluminado, como, por exemplo, Jesus, o Buda, Lao Tse, Sócrates, Osho, Mãe Maria e tantos avatares que já passaram por esse plano. Eles estão acordados, eles já despertaram para a essência divina que existe dentro deles, e nós, que somos aprendizes, a maioria de nós, a gente ainda está dormindo. Bem-vindo ao clube, né? Por isso que a gente precisa aprender a despertar para o verdadeiro eu, para o nosso verdadeiro valor. Parafraseando o título do livro do Ali Cravo, somos muito mais interessantes do que imaginamos. Porque a gente cresceu num mundo onde a maioria das pessoas tem baixa autoestima, a gente nasce em famílias disfuncionais, porque estamos num planeta de provas e expiações, então a gente é muito criticado desde criança, a gente aprende quem a gente é através da comparação, do julgamento. Então, a maioria de nós, salvo raras exceções,
a gente acaba nascendo já e crescendo com uma autoestima no lixo, né? Sem saber reconhecer o nosso valor, a nossa força, o nosso poder, e aí qualquer coisa que falam sobre nós, a gente acredita. Então, se você não se conhece, se você não sabe quem você é, qualquer coisa que falarem para você, você vai tomar como verdade, porque você não sabe quem você é. Então, vem alguém e fala para você: ah, você é incompetente, ah, você é burro, você é tolo, você é incapaz, você não faz nada direito, você é preguiçoso, né? Tudo que você quer você nunca consegue, você nunca vai ser ninguém na vida. Então, se você convive com pessoas no seu entorno que têm essas crenças limitantes, é claro, a gente aprende pelo exemplo, né? A gente vai modelando esses comportamentos e vai tomando aquilo como verdade. E é justamente essas questões externas que vão formando o nosso falso eu, que é o ego. Então, o ego ele é uma ferramenta necessária, o nosso treino é não acharmos que somos o ego, ou seja, é a não identificação com o ego que é o nosso falso eu. Só que a maioria de nós, como a gente não sabe quem a gente acredita que a gente é uma ovelha quando na verdade a gente é um leão. E por que que a gente acredita? Pela falta de autoconhecimento. Porque a maioria de nós, a gente não é ensinado a olhar para dentro, a se perceber, a se reconhecer. E não é porque a outra pessoa não reconhece o nosso valor que a gente não tem valor. Aquela pessoa, ela está vendo aquilo que o nível de consciência dela alcança. Não significa que seja a verdade. A gente não pode ter a referência de quem a gente é pelo olhar do outro. Porque o outro pode ser uma pessoa que tem uma percepção nublada, limitada. E provavelmente, quando ele fala de nós, ele está falando das próprias projeções. Ele não está nos vendo. Então, por que que a gente dá tanto valor para a opinião do outro, para o olhar do outro? Porque a gente é a ovelha, né? A gente se comporta como uma ovelha sendo um leão, metaforicamente falando. O Osho, por exemplo, ele falava sobre o alto valor de uma maneira muito profunda e muito libertadora, né? Ele rejeitava a ideia tradicional de que o nosso valor depende de fatores externos como sucesso, reconhecimento ou aceitação social, porque para ele o verdadeiro valor nasce da autenticidade, da presença, da aceitação de si mesmo. Ele dizia assim: você já é suficiente, né? A sociedade, ela diz que a gente precisa se comparar, buscar validação externa para a gente ser alguém. E ele dizia que você não precisa se tornar alguém, você já é alguém. Então não é uma questão de buscar fora, é uma questão de reconhecer dentro. Porque o valor não vem do que você conquista ou daquilo que você faz, ou seja, tanto faz se você tem diplomas, certificados, a questão não é externa, a questão é quem você é. Por isso que a comparação é perigosa. Seria como uma rosa tentando ser um lótus, né? O lótus é o lótus, a rosa é a rosa, cada flor é única. E cada flor é necessária do jeito que é. Quando a gente não aceita a nossa identidade, a nossa individualidade, e a gente fica se medindo pelos padrões dos outros, a gente nunca vai reconhecer o nosso valor, né? Então, se uma rosa ficar tentando ser uma flor de lótus, é claro que ela vai se frustrar, porque ela não vai olhar para si mesma, ela está olhando para fora e se comparando com algo que ela nunca será. Porque o lótus não é a natureza da rosa. A rosa nasceu para ser rosa, não para ser lótus. Quando ela reconhece o seu valor, aceita a sua identidade, expressa a sua excelência e para de se comparar com aquilo que está fora, aí ela assume o verdadeiro valor, ela exala, né, o próprio cheiro, o próprio brilho. Porque isso é assumir quem se é. Por isso que a comparação vem do ego, a comparação ela vem de uma vaidade. Porque quando a pessoa está se comparando, ela está olhando para fora, ela não está olhando para dentro. É muito parecido, gente, quando a gente começa a olhar a vida de outra pessoa, a gente fala, olha, fulana, nossa, fulana é muito melhor que eu, é muito mais competente, é mais rica ou é mais bonita, olha o relacionamento dela que incrível, olha isso, olha aquilo. Quando a gente está fazendo isso, a gente está se comparando, a gente está olhando para fora. Só que isso é ingênuo. Porque quando a gente olha para fora, claro, a gente pode se inspirar na vida de alguém para a gente superar crenças limitantes e também expressar a nossa excelência. Só que a excelência do outro nunca será a nossa excelência.
Cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem um projeto reencarnatório. Cada pessoa tem a sua identidade, a sua beleza, a sua singularidade. E quando a pessoa olha para fora e se compara, ela está ativando a frequência do ego, que são as ilusões da matéria. É o falso eu. Por isso que a comparação é ilusória, é tão ingênuo quanto a rosa querendo ser a flor de lótus. Cada uma tem o seu valor, a sua individualidade. Mas se uma se compara com a outra, enquanto ela está se comparando, ela não está se desenvolvendo para exercer a excelência daquilo que ela é. Ela está perdendo tempo e energia olhando para fora, querendo ser algo que ela nunca será, porque a história dela é única, a identidade dela é única. Então a gente pode se inspirar, né? Pessoas prósperas, bem-sucedidas podem nos inspirar, podem servir como uma referência, mas a gente nunca pode querer ser outra pessoa, porque aquela pessoa tem a individualidade e tem o projeto reencarnatório dela, que é único, que foi desenvolvido especificamente para aquela pessoa, para que ela pudesse desenvolver o que ela veio desenvolver, aprender o que ela veio aprender. Então a gente já nasce num planeta de provas e expiações com essa missão de aprender a transcender as vaidades do ego, que é baseado em comparação. Quando a gente se compara, a gente está no ego. Quando a gente olha para dentro e reconhece a nossa identidade, o nosso verdadeiro valor, a gente está no ser. Por isso que um dos nossos treinos, que é um dos mais difíceis, é a gente desenvolver o amor próprio, que ele não deve depender da busca da perfeição ou do sucesso, mas de uma aceitação profunda da própria natureza, incluindo as nossas vulnerabilidades, as nossas sombras, né? O Osho dizia assim: se você não pode amar a si mesmo, você não pode amar ninguém, porque o amor começa dentro. Quando você se ama sem condições, seu valor se torna inabalável. Por isso que ele falava sobre a importância da gente viver com autenticidade. Tem uma frase dele que eu já repeti em vários vídeos, em vários áudios. Ele dizia que o importante não é ser perfeito, o importante é ser espontâneo. Porque quando você é espontâneo, né, e aí são palavras minhas, você está conectado com a fonte. Você não está buscando uma perfeição que não existe, que você nunca vai conseguir atingir. Por isso que a gente precisa abandonar as comparações, os medos, os condicionamentos sociais. A gente precisa aprender a mergulhar na nossa própria essência, a aceitar a vida como ela é, a viver com espontaneidade, a desenvolver o amor próprio. Como é que a gente desenvolve o amor próprio? Olhando para dentro, né? Aprendendo a identificar as nossas sombras e aprendendo a acolhê-las, sem brigar contra as sombras. Como é que a gente faz isso? Com meditação, com terapia. É interessante a gente se perguntar, né? De onde vem essa sensação de não ser suficiente? Se você puder, depois de meditar, quando você está no estado meditativo, procure olhar para dentro e se perguntar de onde vem essa sensação de não ser bom o suficiente. Procure olhar para dentro e tenha a coragem de ouvir a resposta. Observa o que vem na sua consciência, na sua memória, se vem imagens, cheiros, se você se lembra de algo do passado. Quando você tem essa coragem de olhar para dentro e fazer essas perguntas, talvez você se surpreenda com as respostas que vêm à tona, que vem à consciência. Talvez quando você venha se fazer essa pergunta, né, de onde vem essa sensação de não ser bom o suficiente, talvez você se lembre de alguma situação da sua infância, de algo que alguém falou para você. Talvez você se lembre de uma música. Talvez você não lembre daquilo na hora que você fez a pergunta, mas a resposta pode vir através de um insight em outro momento. Mas é importante você ter essa coragem de olhar para dentro e se perguntar: de onde vem essa sensação? Por que você está se sentindo limitado? Por que você está se achando um lixo? Por que você acha que você nunca sabe o que fazer? De onde vem isso? Sabe? Claro, se você puder fazer uma terapia para trabalhar essa questão mais profundamente, é recomendável. E associar a terapia a um trabalho espiritual, né? Eu sempre recomendo, caso você acredite e sinta afinidade, que busque um centro espírita da sua confiança,
para você fazer esse trabalho espiritual é gratuito. Caso não tenha um centro espírita na sua cidade, existem centros que atendem online, como por exemplo a Casa do Consolador, da Mônica de Medeiros, que faz tratamento à distância. Você pode pedir ajuda, você pode praticar meditações diárias, é algo simples, gratuito. 5 minutos, 10 minutos por dia que você faça de meditação já vai transformar completamente o seu olhar perante a realidade e o seu olhar sobre si mesmo. E aí no pós-meditação, que é o estado meditativo, você pode fazer essa autoterapia, de se perguntar para si mesmo de onde vem essa sensação de não ser bom o suficiente, de não ser capaz, por que eu estou sentindo isso? Quem me falou isso? E uma forma interessante, terapêutica, né? Claro, é sempre importante você buscar um profissional de saúde mental, mas além disso, usar essa estratégia que eu vou falar agora como um complemento a uma terapia que você já faz. É bacana ao se perguntar, quando vier uma memória negativa de algo que você viveu no passado e formou uma crença limitante após aquela vivência, é bacana você envolver essa situação, imaginativamente, claro, envolver essa situação numa chama violeta. Então, por exemplo, você faz sua meditação e no pós-meditação, você se lembra que você tem essa sensação de incompetência porque sua mãe, seu pai, seu professor, sei lá, seu tio, seu irmão, falou para você que você não valia nada, que você nunca sabe fazer nada, tudo que você vai fazer você faz errado, você faz mal feito. Vamos supor que veio essa memória à sua consciência. Então, você vai trazer essa memória à tona e você vai envolver essa memória numa chama violeta, que é a chama violeta da transmutação. Você vai visualizar uma fogueira violeta como se ela estivesse queimando essa situação, como se ela estivesse limpando e transmutando essa memória negativa do passado. E aí, no lugar disso, você vai visualizar uma coisa positiva. Então, você pode visualizar ou relembrar de uma situação na qual você foi elogiado, na qual alguém disse algo positivo para você. Ou você pode relembrar de uma conquista que você teve, de algo que você superou. E aí você vai provar para si mesmo que aquela pessoa estava errada, que na verdade você não é alguém que erra sempre, que é incompetente, porque afinal de contas você tem muitas lembranças de coisas que você conquistou, de coisas que você acertou, de coisas que você superou. Então aí você vai ativar a sua memória. Ou você pode criar alguma situação, né? Se visualizar, por exemplo, vivendo uma situação de superação, para ativar essa frequência dentro de você. Porque quando a gente relembra de algo do passado, é como se a gente estivesse reativando aquela frequência dentro de nós. Porque o que acontece, gente? Sempre quando a gente vive alguma coisa, uma coisa marcante, né? E a gente relembra essa situação, a gente ativa a vibração energética, a memória emocional ligada àquela situação. Tudo que a gente vive deixa uma impressão no nosso campo energético. E dependendo de como a gente acessa essa experiência do passado, a gente pode resgatar uma energia positiva, pode resgatar força, ou a gente pode ficar preso a um padrão limitante, que cerceia a nossa liberdade, a nossa criatividade, a nossa amorosidade, né? Então, seja no campo espiritual, energético ou psicológico, a forma como a gente se conecta ao passado pode determinar se esse passado vai nos impulsionar ou nos aprisionar. Então, se ao fazer esse exercício de ativar a memória do passado, você percebe que vem uma crença limitante que está te prendendo, né, e que faz você se conectar com uma experiência de dor, de medo, de limitação que cria bloqueios e padrões de autossabotagem no presente, obviamente que é importante você ter a assistência de um profissional de saúde mental que vai te ajudar a lidar com isso ao longo do tempo. Não é num único exercício que você vai conseguir ressignificar tudo isso. Porém, esse exercício pode ser um complemento porque ele vai te ajudar a ressignificar essa experiência do passado. Então você vai conseguir
limpar essa experiência, pelo menos um tanto dessa memória, né? Você pode visualizar essa chama violeta fazendo a transmutação, e aí você vai ativar uma frequência positiva, um momento de amor que você viveu, de alegria, de reconhecimento, de expansão, de crescimento, e você vai ativar então a frequência positiva. Então, para ser um pouco mais clara, por exemplo, você se perguntou: o que em mim me faz achar que eu sou uma pessoa incompetente? Aí você lembra de alguma história do passado que a sua mãe disse para você que você era incapaz, que você era burro, que você não fazia nada direito, por exemplo. Aí você está ativando uma frequência negativa. Você vai visualizar aquela situação sendo totalmente transmutada pela luz da chama violeta, como se fosse uma fogueira violeta, queimando, limpando e transmutando a situação, né? Através da sua imaginação, você vai ativar essa limpeza dessa memória. E logo em seguida, você vai relembrar de alguma coisa benéfica, positiva, de alguma situação alegre, amorosa, de crescimento, uma situação na qual você recebeu um elogio, por exemplo, né? Quando você conheceu um grande amor, quando, sei lá, você passou no vestibular, quando você conquistou um grande emprego, quando você teve seu filho, quando você casou. Enfim, uma situação que uma pessoa importante para você te validou, fez um elogio. Qualquer situação, pode ser grandiosa ou cotidiana, que te trouxe alegria, prazer, bem-estar, amorosidade, criatividade. Ativa essa frequência e se conecta com ela e fica um tempo vibrando nessa frequência de amor, de alegria. Fica visualizando e sentindo os benefícios dessa visualização no seu corpo, como se fosse real, como se estivesse acontecendo no presente. Sente essa alegria, esse prazer, esse bem-estar, essa sensação de amor, de satisfação, transformando a sua energia. Sente que está acontecendo agora. Há uma viagem que você fez para um lugar maravilhoso, uma conquista que você teve, uma vez que você deu um passeio no parque, foi uma delícia. O parque estava florido, era um dia de sol. Se você não conseguir se lembrar, inventa, imagina, visualiza. Então, Gisela, não consegui lembrar de nada. Ok, inventa, não tem problema, é só para ativar a frequência, tá? A frequência da alegria, da amorosidade. Então, você pode se imaginar numa praia super bonita, numa montanha, num parque, enfim, vivendo alguma coisa que você gostaria de estar vivendo, ativa a frequência positiva. Você vai sentir como se aquilo fosse real. Sente o cheiro do lugar, perceba a temperatura, visualiza as roupas que você está usando, sente no corpo o bem-estar que aquilo traz, a conexão com Deus, sente o prazer, a frequência positiva daquela situação. Observa se tem mais pessoas no ambiente, observa como fica a sua respiração, como fica o seu padrão mental. Observa a postura corporal que você está fazendo. Observa como é que está seu rosto, o que você está conseguindo expressar naquele momento. Sente aquele padrão positivo como se ele estivesse acontecendo no aqui e agora. Sinta como se fosse real. Então, você pode estar relembrando de algo do passado ou ativando uma frequência positiva por algo que você decidiu criar e visualizar. Não tem problema se é real ou não. Tá? O importante é você sentir que está acontecendo agora. Visualiza e sente como fica o seu corpo, a sua respiração, seu sentimento. Vai sentindo, deixa aquilo tomar conta de você. Observa como você fica e traz essa alegria, esse bem-estar para o aqui e agora. Se ajudar, coloque uma música alegre, uma música que te faz bem, de preferência uma música com uma frequência mais elevada. Por exemplo, um mantra, por exemplo, uma música clássica mais alegre ou até mais lenta, mas que te traz bem-estar. Procura ouvir uma frequência mais elevada, mais positiva. E vai sentindo isso no seu corpo. Observa como fica a sua consciência agora. Faça isso por 3 minutos, 5 minutos ou 10 minutos se você puder, se você tiver disponibilidade. E com isso, se você puder fazer esse exercício várias vezes ao dia ou até várias vezes ao longo da semana, sempre que você estiver com baixa autoestima, achando que você não tem valor, quando alguém faz uma crítica destrutiva para você e você se sente mal e começa
a se olhar através dos olhos da pessoa, e aí você perde um tanto do contato com a sua essência crística, é interessante você já ter à mão algumas memórias positivas para você ativar ou visualizações positivas para você fazer para que você possa mudar a frequência. E com isso, você vai substituir o pensamento negativo pelo positivo. Você vai substituir a frequência negativa pela frequência positiva. Porque quando você reativa uma frequência, por exemplo, quando você pensa numa determinada fase da sua vida e sente que ela está presente em você, o seu corpo vai reagir emocionalmente a essa lembrança, como se ainda estivesse vivendo aquilo. E é por isso que a gente tende a ter padrões repetitivos, porque muitas vezes a gente está ativando frequências do passado. Então, vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que você sofreu bullying na sua adolescência, na escola, porque, sei lá, de repente você era muito alta, uma mulher muito alta, e as pessoas debochavam, te zoavam, inventavam apelidos para você. Aí hoje em dia, sei lá, 15, 20 anos depois, você vai viver um relacionamento, vai viver um grande amor, e você está com um parceiro afetivo que te acha linda, que adora a sua altura, que te elogia, que quer estar com você, mas você não consegue acreditar que aquilo é real. Você acha que a pessoa não está te vendo direito, que ela só está falando aquilo da boca para fora, ou que ela está com você por algum interesse, porque você leva, né, no seu inconsciente aquele padrão do passado de ser a menina da escola que sofria bullying, que era zoada, que era rejeitada, que era excluída, que tinha apelidos. Você não consegue se ver com outros olhos, você carrega aquela frequência negativa do passado com você, mesmo aquilo não sendo real. Mesmo você não vivendo mais aquela realidade, você não consegue se entregar a um grande amor hoje, porque você carrega essas memórias negativas do passado como se elas estivessem acontecendo no presente, no aqui e agora, né? Então, o que é bacana você fazer? Sempre que você lembrar dessas memórias, você pode fazer esse exercício. Você pode visualizar essa chama violeta limpando, transmutando essas memórias. Então, você coloca aquela memória dentro da chama violeta, e a chama violeta vai limpando e transmutando. E na sequência, depois que você fez a limpeza da chama violeta, você vai ativar outra frequência, outra memória de situações nas quais você se sentiu bonita, se sentiu amada, se sentiu querida, desejada, situações nas quais você foi elogiada. Ah, Gisela, não consegui ter nenhuma memória positiva. Ok, inventa, não tem problema. Crie uma situação positiva na qual você se sentiu bem, feliz com o seu corpo, realizada, se sentiu amada. Ative essa frequência dentro de você. Sempre que você lembrar do passado, do quanto você foi rejeitada, do quanto você se sentia mal na escola, do quanto você se sentia excluída, desvalorizada, sempre que vier a frequência negativa, coloca aquilo na chama violeta, transmuta, 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 aí você começa a ativar na sequência a frequência positiva. Não é que isso vai resolver todos os seus problemas de baixa autoestima de uma hora para outra, como se fosse um milagre, mas pode ser um complemento interessante a uma terapia que você já faz. É importante aliar também essas visualizações a meditações diárias, a orações, a um trabalho espiritual. Tem que ser um combo, gente, é o combo da alegria, é o combo da felicidade e do bem-estar. Não adianta a gente só trabalhar a parte psicológica sem trabalhar a parte espiritual, a parte psíquica. É importante trabalhar tudo junto, fazer terapia, fazer meditação, fazer oração, visualização, né? Aliar tudo isso para conseguir mudar a frequência, trabalhar a parte espiritual. Se você acreditar, se for a sua crença, você frequentar o centro espírita, receber passes, ouvir as palestras no centro espírita. Se você não é espírita, se você é católico, evangélico, enfim, frequente o lugar relativo à sua religião. Se você não tiver nenhuma religião, faça em casa essas orações diárias, a prática do evangelho no lar, faça do seu jeito. Mas procure todos os dias motivos para você se conectar com essa frequência positiva. Aos poucos, pode confiar em mim, pode demorar um pouco,
mas aos poucos, de tanto você fazer, de tanto você ter essa proposta interna de focar na luz, vai ficando mais fácil. E aí você percebe que quando você deixa a peteca cair, se conecta com a frequência negativa, você não fica tanto tempo nessa frequência. Não é que você não vai cair, a gente está num planeta de provas e expiações, né? Então a oscilação faz parte, tá tudo bem, estamos todos aprendendo. Então haverá momentos em que você vai deixar a peteca cair. Tá tudo bem, não precisa se punir nem se culpar. Mas o treino é não se identificar com isso. Sentiu que a frequência está negativa? Ok, não se culpe, tá? Traga consciência para a situação e aí você pode já fazer a visualização. Imagina aquela memória do passado ou mesmo um medo que você tem do futuro que está te consumindo. Coloca aquele medo na chama violeta, põe para transmutar. Imagina essa chama queimando esse medo e já visualiza na sequência uma memória positiva, uma situação positiva, uma viagem que você quer fazer ou que você já fez e teve muita alegria, um grande amor que você viveu, que você quer viver, sei lá, uma situação de bem-estar. Ativa a frequência positiva para substituir a negativa, entende? Você não precisa ficar lutando contra o pensamento negativo, porque se a gente luta contra, a gente aumenta, né? Lembra que eu já falei para vocês aquela frase do L. Cravo que eu adoro? Não é uma questão de brigar contra as sombras, e sim de acender a sua luz. Então você não precisa lutar contra o pensamento negativo, porque aí você mantém aquilo que você está lutando contra. Então é uma questão de acender a luz, de mudar a frequência, de sair da negativa para a positiva. E aí de tanto você fazer isso, você vai percebendo que vai se tornando um hábito, vai ficando fácil, natural, entende? E aí você vai ficar menos tempo na frequência negativa. Você vai conseguir mudar para positiva com mais facilidade. Então, por exemplo, você está lá na frequência negativa, aí você começa a visualizar uma coisa positiva. Ah, Gisela, não foi suficiente. Então vai tomar um banho de lavanda com sal grosso do pescoço para baixo, vai ouvir uma música que eleva a sua vibração, vai dançar. Vai fazer alguma coisa que te conecte com a alegria. Agora, é importante que não seja sempre a mesma coisa, porque se for sempre a mesma coisa, o cérebro percebe e ele já começa a elaborar truques para que você não consiga mudar o padrão. Então, um dia você toma um banho de lavanda com sal grosso, outro dia você vai dar uma volta no parque, outro dia você conversa com uma pessoa que eleva a sua energia, outro dia você assiste a um vídeo que vai te fazer bem. Então, você vai usando estratégias diferentes. Né? Cada dia você usa uma estratégia nova para manter a frequência mais elevada e para conseguir fazer essa transição da frequência positiva para a negativa com mais tranquilidade e facilidade. Então, só para fixar o conhecimento, o que a gente pode fazer para reconhecer o nosso verdadeiro valor? Então, a gente pode mudar a frequência do negativo para o positivo. A gente pode fazer uma análise honesta de quem a gente é. Você pode fazer uma lista das coisas que você gosta em você, dos seus potenciais, das suas habilidades. Você pode observar os seus padrões emocionais, seus padrões de pensamento e ter um caderninho no qual você anota ao longo do dia o que eu estou sentindo agora, o que eu estou pensando agora, para você observar no final do dia o padrão de pensamentos e sentimentos que você tem ao longo do dia. É interessante você se conhecer para você observar se você pensa muita coisa negativa, se você é uma pessoa que está sempre focando na sombra, no medo, no problema. Outra coisa muito boa de se fazer para reconhecer o verdadeiro valor, além de você listar as suas qualidades, né? É você procurar olhar para si mesmo com mais carinho, sabe? Exercendo a autocompaixão. Muitas vezes a gente é muito carinhoso, a gente é muito perceptivo e gentil na hora de lidar com as limitações do outro. Mas nem sempre a gente tem essa gentileza e esse acolhimento na hora de lidar com as nossas limitações. Muitas vezes quando a gente comete um erro, a gente fica se punindo, se julgando, se criticando, se culpando, né? Quando a gente faz isso, a gente ativa frequências muito densas que não permitem a nossa verdadeira transformação. A gente fica preso a uma vaidade do ego que não aceita errar. Então, para que a gente possa ter um trabalho mais sólido com a nossa autoestima, com a nossa autovalorização, é importante, acima de tudo,
a gente olhar com olhos de compaixão para os nossos erros, poder focar nos nossos acertos, nas nossas qualidades, estar sempre atento aos padrões de pensamentos e sentimentos, fazer essa substituição da frequência negativa pela positiva e, claro, identificar os nossos verdadeiros valores, aquilo que realmente importa para nós. E se eventualmente a gente esbarrar com pessoas que não nos percebem, não levar aquilo que a pessoa fala sobre nós ao pé da letra. Até porque, gente, na maioria das vezes, se o outro não é um iluminado que já transcendeu a dualidade do ego, normalmente, quando ele fala de nós, ele está falando das próprias projeções, das próprias sombras, das características que ele reprimiu em si mesmo, que ele não conseguiu integrar, não conseguiu olhar. Então ele olha essas características fora dele, como já nos ensinou o Jung da psicologia analítica ao falar de projeção. Então, quando a pessoa não se conhece, ela tende a projetar as próprias sombras naquilo que está fora, no outro. Então, muitas vezes, quando o outro fala sobre nós, ele está falando das próprias crenças limitantes. E é por isso que é tão importante a gente olhar para dentro e se conhecer, para que a gente não fique se olhando com olhos externos. Porque se a outra pessoa é reativa, é agressiva conosco e atribui a nós características que nós não temos, muitas vezes a gente passa muitos anos da vida tomando aquilo como verdade, se colocando para baixo e sendo um leão que se comporta como uma ovelha, pelo fato da gente não reconhecer o nosso verdadeiro valor. Então, o nosso treino é fazer esse trabalho interno para a gente se libertar dessas crenças limitantes, do olhar que vem do outro, do ego, que é o nosso falso eu, e aprender a se olhar com os olhos do ser, que é a fonte criadora. E como que a gente faz isso? Eu vou repetir, porque repetir nos ajuda a fixar o conhecimento e a refinar percepções. Como é que a gente aprende a se olhar com os próprios olhos, com os olhos de Deus, da fonte criadora, e não do outro, do ego, pela meditação que limpa a percepção nublada, pelas terapias, pela integração das sombras. Então aí sim eu vou saber quem eu sou. Eu não vou ficar achando que eu sou aquilo que meu professor falou, que meu pai falou, que minha mãe falou, que meu vizinho falou, que meu cônjuge falou, que meu filho falou. Eu vou aprender a me ver com os meus próprios olhos. E só assim, quando eu sei quem eu sou, e esse é um processo longo de autoconhecimento, claro, a gente nunca vai saber completamente quem a gente é até a gente transcender a dualidade do ego e se iluminar, mas enquanto isso a gente vai fazendo esse trabalho interno que é diário. Então, quanto mais a gente sabe quem a gente é, menos a gente se deixa abalar pelo olhar do outro, que é um olhar contaminado pelas projeções do outro. Ok, o outro até pode reconhecer algumas características que você tem, porém, se ele expressa isso de forma agressiva e reativa, ele não está te ajudando em nada. Porque todo mundo tem sombras, mas se o outro escolhe focar nas suas sombras, ele não está enxergando a sua luz. Então, o seu treino é aprender a integrar suas sombras sem se apegar a elas, sem se identificar com elas. E aprender, acima de tudo, que você pode acender a sua luz. Então, o fato de você ter vulnerabilidades, limitações, não faz com que você seja essas limitações. Você pode falar, Gisela, mas eu tenho muitas vulnerabilidades, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou uma pessoa soberba, eu sou uma pessoa medrosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, na verdade você está medroso, você não é medroso. Nós não somos as nossas sombras. Nós temos sombras, essas sombras são temporárias, mas nós não somos as sombras, nós precisamos integrá-las para aprender a expandir a consciência, sem nos apegarmos a elas, ou seja, sem acharmos que somos as sombras. É óbvio, todo mundo tem luz e sombra,
mas ninguém é a sombra, nós somos luz. Na excelência, todos nós, até os psicopatas, todos nós somos espíritos puros. Porém, nesse momento, num planeta de provas e expiações, temos sombras. A gente precisa aceitar as sombras, integrá-las sem se apegar a elas. Como a gente faz isso? Com autoconhecimento, meditação, terapia, expandindo a consciência. Então não é lutando contra as sombras, é aceitando as sombras para que com o passar do tempo, com a expansão da luz, a gente possa transmutá-las. Então não é uma questão de eu lutar contra o meu egoísmo, é uma questão de eu aumentar o meu amor, de eu aumentar a minha compaixão. Não é uma questão de eu lutar contra a minha soberba. Eu posso reconhecer que tenho soberba e não me identificar com ela, ou seja, quando eu reconheço a minha sombra, eu não estou lutando contra, eu estou aceitando, acolhendo as sombras para que eu possa acender a luz. Então, reconheço que tenho egoísmo, soberba, medo, inveja, ciúmes. Ok, tenho sombras, mas não sou essas sombras. Então, ao invés de eu lutar contra elas, eu vou assumir que tenho as sombras, vou acolhê-las e vou aumentar o meu amor, a minha alegria, a minha amorosidade, a minha compaixão, entende? Porque na medida em que eu aumento a minha amorosidade, naturalmente essas sombras vão diminuindo, porque quando eu acendo a luz, a escuridão desaparece. Eu não precisei brigar contra a escuridão, eu não precisei lutar contra. Eu apenas acendi a luz, eu trouxe consciência, entende? Então, gente, é uma questão de aumentar a nossa consciência. Então não adianta eu ficar falando para uma pessoa das sombras dela, não é assim que a pessoa vai melhorar. Se eu aponto o dedo para uma pessoa e fico lá jogando na cara dela as sombras que ela tem, como é que eu vou querer que essa pessoa evolua? Mas a pessoa evolui sim quando ela se sente amada, acolhida, percebida. Por isso que o amor transforma. Parece uma frase piegas e clichê, mas é uma frase extremamente profunda e sábia. A gente transforma as pessoas muito mais pelo amor do que pela crítica. Então, se eu reforço a luz da pessoa, se eu reforço as bênçãos que já existem nela, naturalmente a luz dessa pessoa vai aumentar e as sombras vão diminuir. Perceba que quando eu reforço a luz, eu não estou passando pano para a pessoa, eu não estou incitando a soberba, eu estou inspirando os aspectos que a conectam com a fonte criadora, com Deus, com o Pai Celestial. Se eu aumento o meu amor, naturalmente eu me torno uma pessoa mais compassiva, mais caridosa e, portanto, menos egoísta, menos soberba. Se eu me torno uma pessoa mais alegre, serei menos medrosa. Entende? Então não é uma questão de lutar contra o medo, e sim de aumentar a alegria. Hoje falava isso, não precisa lutar contra o medo, aumenta a sua alegria, que naturalmente o medo diminui. Quando você fica mais alegre, quando você dá mais risada, quando você foca mais na luz, o medo diminui. Então você não precisou ficar lá tomando consciência do medo, brigando com o medo, não. Você aumentou a alegria, você aumentou seu amor, entende? Então, gente, é uma questão da gente ficar cada vez mais próximo da fonte criadora. E aí vai ficando mais fácil da gente reconhecer nosso valor, as bênçãos que já existem dentro de nós. A gente naturalmente vai parando de se comparar tanto, a gente vai perdendo aquela necessidade da vaidade do ego de se autoafirmar. Sabe quando a gente está com a autoestima no lixo, a gente está precisando de um biscoito, de uma validação externa para ter a ilusão de que a gente é alguém através do elogio do outro? Quem nunca fez isso? De repente, você precisa postar uma foto nas suas redes sociais mostrando que você é lindo, ou que você é rico, ou que você teve uma conquista XYZ, porque você quer o biscoito externo para se validar temporariamente. Só que esse biscoito externo é um fast food que não alimenta a alma, ele traz uma saciedade transitória para o ego, que depois passa e depois de um tempo você vai estar se sentindo vazio de novo. Então não é um preenchimento real que vem da conexão com o ser, com a fonte criadora. O preenchimento real vem do autoconhecimento, né? Não de uma demanda externa, não de uma validação que vem de fora. Não que a validação de fora não possa ajudar, mas ela não resolve o problema pela causa, não traz uma nutrição genuína, né?
Então, quanto mais você vai aumentando a sua amorosidade, você vai percebendo que aos poucos, menos você vai precisando da validação de fora, do elogio do outro, do reconhecimento do outro, da aceitação do outro, porque você sabe quem você é. E se você sabe quem você é, você não precisa mais que te digam o tempo todo. Claro, se disserem, ok, será bem-vindo, bacana, uma energia boa vindo da outra pessoa. Mas você não depende disso, entende? Você não depende que alguém diga o quanto você é bom, o quanto você é isso ou aquilo para você saber que você é. Porque você se conhece. E esse processo, ele é longo, ele vai se estruturando ao longo de muitas existências. Esse é um canal espiritualista, então aqui acreditamos em reencarnação. Então é um potencial que vai se construindo ao longo de muitas existências e vai se solidificando aos poucos. É um processo de autoconhecimento. E aí é muito bacana, porque conforme a sua amorosidade vai aumentando, o medo diminui, a necessidade de se comparar e de se autoafirmar diminui, a necessidade de acusar o outro, de apontar a sombra do outro, de criticar o outro diminui, porque você começa a usar a sua luz a seu favor. Você começa a ter mais compaixão, sabe? Em relação às limitações do outro. Você começa até a desejar amor para outra pessoa, para que ela evolua, para que ela aprenda. Você para de ter tanta raiva das pessoas. Claro, é um processo longo, né, gente? Quem está nesse estado são os grandes iluminados. Eu ainda não cheguei nesse nível de consciência e acredito que a maioria de vocês também não. Estamos aprendendo, mas um dia chegaremos lá. Nesse nível de amorosidade de um Chico Xavier, de um Buda, de um Jesus. Por isso que todo mundo que atinge o estado de iluminação, o estado búdico, começa a ter crise de riso. O Osho falava isso. Quando alguém atinge o estado de Buda, começa a ter crise de riso, porque a pessoa atinge um estado de alegria tão intenso que a pessoa começa a achar esse mundo uma grande piada cósmica, que é o que de fato é. Esse mundo é uma piada cósmica, é tudo muito engraçado. Né? Quando a gente sai da Matrix e a gente reconhece o verdadeiro eu, a gente passa a achar tudo muito engraçado. Porque o ego é engraçado, o ego cria problemas que não precisariam existir, ele encrenca com coisas que não precisaria encrencar. O ego é especialista em criar problemas inúteis, picuinhas, fofocas, disputa de poder, deboche, nada disso precisaria existir, é tudo vaidade do ego. Quando a pessoa supera o ego, quando ela atinge um estado de consciência super elevado, ela começa a dar risada de tudo, tudo fica engraçado. É porque ela se conecta com a verdadeira alegria da fonte criadora, né? Só que a maioria de nós, a gente não tá nesse estado. Então, a gente tem medo, a gente tem apegos, a gente tem raiva, tem ciúmes, tem inveja, né? A gente fica passageiro dessas raivas, a gente se apega às nossas sombras, a gente acha que a gente é o mal, que a gente é a sombra. E não, gente, todos nós somos luz. Todos nós, na excelência, somos espíritos puros. Estamos aqui de passagem para desenvolver a convicção na luz através do contato com as sombras, com a dualidade. Por isso que a gente está nesse plano. É para aprender pelos opostos, pelos contrastes, para desenvolver a nossa energia amorosa através do contato com as sombras. Só que nós não somos as sombras. Nós temos sombras, mas não somos as sombras. E de tanto a gente meditar e se autoconhecer, vai ficando mais fácil da gente reconhecer que somos luz, que somos uma extensão da fonte criadora, do Pai Celestial. Gente, esse foi meu recadinho de hoje. Se fez algum sentido para você, peço para deixar o seu like, o seu comentário. Se você estiver aqui no YouTube ou na outra rede, que é aquela só de áudios, também tem espaço, né, para você deixar o seu comentário. Fico muito feliz que agora tem espaço para comentário também na outra rede. Eu adoro os comentários de vocês. Sempre me ajudam a crescer, a saber o que vocês querem me ouvir falando. Então, a gente vai construindo essa comunidade tão bonita e focada na luz juntos, né? E outra coisa que eu gostaria de relembrar a todos, gente, a partir do dia 18 de maio até o dia 8 de junho, serão 4 domingos seguidos, a gente vai ter uma mentoria online em grupo só para mulheres com o Ali Cravo.
A gente já faz essa mentoria há muitos anos, ela é incrível para quem busca autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, trabalhar o seu relacionamento consigo mesmo e com os outros. Então, às vezes você tem problema com chefe, com sogra, com cônjuge, com filho, ou você quer melhorar a sua autoestima, você tem padrões na sua vida que se repetem, fazem você se auto-sabotar. Você quer conquistar um grande amor e não consegue, o sonho da sua vida é ter filho, você não consegue, ou você não sabe qual é o seu propósito, a sua vocação, enfim. Qualquer questão relacional que você queira trabalhar ligada ao relacionamento consigo mesma ou com o outro, pode ser algo interessante de ser tratado nessa mentoria com o Ali. A vaga para ser uma mentorada já acabou. A gente tinha 10 vagas e essas vagas foram preenchidas. Porém, existe a possibilidade, caso você queira e sinta afinidade, caso você seja também mulher acima de 18 anos e sinta afinidade com o trabalho do Arli Cravo, existe a possibilidade de você participar como ouvinte. A ouvinte tem a oportunidade de ouvir todos os atendimentos que o Arli dá para as outras participantes, para as 10 participantes. Então, você pode ficar lá ouvindo, estudando, aprendendo, né? Inclusive, se você é uma terapeuta, se você é psicóloga, se você é coach, enfim. Se você trabalha na área do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, e você quer aprender com o Arli, com a forma como ele atende, também pode ser muito interessante você participar como ouvinte. Seja para você trabalhar uma questão pessoal, seja porque você é terapeuta e quer aprender com a forma de atendimento do Arli. Então, pode ser muito bacana para você participar como ouvinte. Eu vou deixar o link de ouvinte aqui, né, na descrição do vídeo. Se você estiver me ouvindo pelo YouTube ou por outras redes, o link vai estar na descrição. É só você clicar e fazer a sua inscrição. Começa no dia 18 de maio, vai até o dia 8 de junho. São 4 domingos seguidos, a partir das 17 horas. Geralmente as sessões vão até 21 horas, né, até todas as pessoas serem atendidas, então normalmente vai até 21 horas, pode acabar um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é mais ou menos em torno disso, das 17 às 21 em média. E você poderá participar como ouvinte dessas 4 sessões. E, gente, a egrégora do trabalho é maravilhosa, é uma energia incrível, tem uma sincronicidade perfeita, porque as questões que as pessoas trazem sempre ajudam uma a outra, as participantes aprendem umas com as outras. E a ouvinte tem esse benefício de ficar lá quietinha, só ouvindo, aprendendo com as questões das outras pessoas, desfrutando da energia maravilhosa que acontece ali dentro. Então, se você sentiu o chamado, se você sentir que é para você, o link de ouvinte está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Um grande beijo para todos vocês. Até os próximos áudios e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!